Fala pessoal, tô aqui hoje com o Reni pra explicar o seguinte, cara. Pra explicar não, pra perguntar. O mundo vai acabar, eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo aí? É Rússia querendo invadir a Ucrânia querendo revidar, os Estados Unidos vai entrar no meio, a Terceira Guerra Mundial. Explica pra gente, cara, o que Achei tá que você não ia acontecendo? fazer essa pergunta ou você não ia trazer a Terceira Guerra Mundial. Ah. Todo mundo sempre acha que é a Terceira Guerra Mundial. Não, talvez possa ser a Terceira Guerra Mundial. Mas é que, na verdade, não porque... Não por enquanto. Porque os Estados Unidos falou que ele não vai enviar tropas para dentro da Ucrânia, não importa o que aconteça. E, óbvio, essa história, essa crise, ela começa porque, a Rússia quer conquistar a Ucrânia. Ela entende que a Ucrânia faz parte do seu território, historicamente, culturalmente e, mais importante, geopoliticamente, a Ucrânia é um lugar muito estratégico para os russos. Porque ao longo da história, e aí as pessoas precisam entender o tamanho desse negócio gigante que é a Rússia sempre se sentiu vulnerável. E ela sempre foi vítima e ataque de outros povos que vinham invadindo o seu território. E uma das rotas de invasão vinha aqui da Ásia Central, que eram os mongóis, que atacaram aqui onde nasceu o começo do Estado russo. Então os russos tinham que se preocupar com essa rota que vinha da Ásia Central. Mas não era a única rota de ameaça. A segunda rota vinha aqui do norte da planície europeia, que passa ali na França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Polônia, Bielorrússia e Ucrânia. E daqui vieram franceses, alemães, os nazistas, enfim, houveram um monte de tentativas, até muito mais do que dessa outra rota. Ou seja, isso daqui é para mostrar que geograficamente a Rússia olha e entende que a Ucrânia é um pedaço ali, uma rota de passagem muito crítica para sua sobrevivência. Porque ao longo da história usaram essa rota para chegar dentro de Moscou, que é o coração da Rússia. Ah, eu cheguei aqui na Sibéria. Tá bom, isso daqui não é importante. Isso é outra coisa que a gente esquece. Olhando a Rússia, né? Ela é gigante, mas a Rússia acontece aqui. Isso. Porque, olha isso que interessante, 75% do território da Rússia está no Oriente. Só que só 20% da população da Rússia está nesses 75%. Então, tá tudo concentrado aqui. E a Rússia, né, esse é o tamanho da Rússia hoje, mas a Rússia que a gente lembra e que é a que o Putin quer resgatar é a União Soviética. E a União Soviética não era só isso. A União Soviética tinha o Cazaquistão, tinha Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia e mais outros ainda do leste europeu, Polônia, Tchecoslováquia, enfim, até metade da Alemanha. Então, assim, depois que o Império Soviético ruiu, a Rússia começou a encolher. E aí eles começaram a ficar preocupados e falar, nossa, nós estamos sendo cercados. Porque todo esse pessoal aqui, todos esses países, quando eles viraram independentes, eles começaram a se juntar, grande parte deles, principalmente os que estão aqui do lado da Europa, com a União Europeia e com a OTAN, que é uma aliança militar do Ocidente, que foi criada... O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar que foi criada para conter o avanço da União Soviética. E óbvio que o que é uma aliança militar? Você é meu aliado. Se forem te atacar, estão me atacando. E é isso que está escrito num artigo da OTAN. E uma vez que um país se junta à OTAN, ele ganha força. Porque ele não está mais sozinho. Supostamente, se ele for atacado, terão que defendê-lo. E quando esses países todos começam a se juntar com a OTAN, a Rússia começa a se sentir cercada, ameaçada. Pô, eles estão chegando muito perto. E aí chega num ápice dessa história, que é um momento que a OTAN vira e fala assim, olha, a Geórgia, esse país aqui no Cáucaso, e a Ucrânia, eventualmente vão se tornar membros da OTAN. Isso quando? Isso foi em 2008, e aí a Rússia invade a Geórgia em resposta. E fica-se quieto, tal, mas aí na Ucrânia a situação, a disputa continua, ali as divisões, tal, e o governo da Ucrânia, a União Europeia vira e fala assim, vamos assinar um acordo comercial. E aí o governo da Ucrânia fala, legal. Aí o Putin acendeu o sinal amarelo para ele, falou, não, vem aqui, vem conversar comigo. Aí ele oferece um monte de coisa
pro presidente da Ucrânia, que é um cara mais próximo a ele, e o cara fala assim, não quero mais fazer negócio não vou assinar nada com a União Europeia. Quando ele faz isso, a população na Ucrânia fica revoltada e sai às ruas. Porque entende, bom, a gente estava se aproximando desses que a gente gosta. Isso. Agora a gente está voltando a se aproximar com aquele que me escravizou, vamos dizer assim. Não é totalmente assim, porque metade desse território aqui na Ucrânia, a metade do leste que está próxima da Rússia, o que eles acham? Eles querem estar com a Rússia. Por quê? Primeiro que eles falam russo, eles são russos etnicamente, apesar dessa distinção entre russo e ucraniano, é parte da discussão toda, mas eles preferem estar com a Rússia. E a parte do Ocidente quer estar com a União Europeia, até porque eles olham para a Polônia como modelo. Polônia foi dominada pelos soviéticos, era um país pobre, e quando se junta à União Europeia começa a crescer. Eles falam, pô, nós também queremos isso. Bom, aí começa uma revolução, né? As pessoas vão à rua, protesto e tal. Isso quando, mais ou menos? Isso daí já em 2012, 13. E aí o que acontece? O presidente fica com medo e ele foge. E derrubam ele. E para os russos foi dado um golpe. Por quem? O Ocidente foi lá e financiou movimentos para derrubar ele. E eles mudam a Constituição e tomam o poder. E, claro, o cara foi eleito mesmo. Ele foi eleito ali para estar ali, só que ele fez uma coisa que a maioria da população não queria, ou metade da população não queria. Naquele momento era mais ou menos... o impeachment da Dilma. Mais ou menos metade naquele momento. Hoje já não é metade. Hoje a maioria já prefere estar com a União Europeia. Porque tá vendo tudo que o Putin fez, tudo que a Rússia tem feito e tal, e tá incomodado. Aí o que acontece? Aí o Putin percebe que ele vai perder a Ucrânia. E ele não pode perder a Ucrânia, porque a Ucrânia é o maior país de população do lado europeu, desses países chaves que conectam com essa rota de invasão. Você tem dois grandes países, que é o Cazaquistão e a Ucrânia. Um aqui da Ásia e o outro da Europa. A Ucrânia é a maior da Europa. São 40 milhões de habitantes e ele está nesse espaço aqui. Só uma curiosidade, do tamanho de São Paulo. Isso. É a Ucrânia. E aí... Então esse é o problema da questão. Eu me avancei aqui, trouxe já o que está acontecendo um pouco na Ucrânia e como que desenrolou e chegou nesse problema, né? Mas nós temos outra situação que é uma parte da importância da Ucrânia pro ofensivo, não pro defensivo. Isso daqui é defesa. Por quê? Se botar tanque aqui dentro da Ucrânia, você tá quase dentro de Moscou. Então acabou, você dominou o território. Como que a Rússia, ao longo da história, sobreviveu às invasões? Um conceito que a gente chama na geopolítica de profundidade territorial. Eu tenho muito território. E o cara, para entrar dentro do meu território, precisa andar muito. Conforme ele vai andando muito, ele está muito tempo dentro do campo inimigo. E aí as linhas de suprimento dele estão muito super estendidas. São muito fáceis de serem contra-atacadas. E com o inverno, o que aconteceu com Napoleão e com a máquina de guerra nazista? Os dois entraram e não chegavam no lugar que era para conquistar. Quando eles estavam chegando perto, eles já estavam totalmente desgastados, enfraquecidos. Aí os russos contra-atacam. Isso, por exemplo, é o oposto do que Israel tem. Israel não tem profundidade territorial. Se ela recuar para trás, ela cai dentro do mar. Então ela não pode lutar do jeito que os russos lutam. Se você conquista a Ucrânia, ou se você faz a Ucrânia ser seu aliado, ou se você põe a Ucrânia na sua aliança militar, você coloca tropas dentro da Ucrânia. E aí você acabou a profundidade territorial. Então, parte da estratégia de segurança, de sobrevivência dos russos é ter um negócio que a gente chama de buffer, ou tampões, estados tampões. Por exemplo, o Uruguai é considerado um estado tampão entre o Brasil e a Argentina. É um buffer, é um cara neutro, que ele não é nem da Argentina nem do Brasil, para separar os dois que querem se matar. Então, na ideia da estratégia dos russos, ele precisa ter esses países aqui, tampões, para separar os inimigos da proximidade deles. Então, isso é um problema de defesa. Mas aí tem um problema de ataque, de oportunidade, que é o quê? Acesso ao mar. A Rússia tem acesso ao mar aqui em Vladivostok, só que esse mar congela 4 meses do ano. Ele está no fim do mundo da Rússia. Ninguém mora aqui, acabamos de falar disso. Tá perto das Coreias da ali, Coreia pra com a sair China, dali é ruim. E assim, tipo, tá vendo isso daqui? É o Japão. Então ele tá preso dentro do mar do Japão. Assim, pra você sair desse mar aqui, o Japão tem toda se fechar o domínio. ali já... Isso, então ele não sai.
E a população russa não está vivendo aqui. Você não traz essa coisa para cá. Isso daqui é um mundo de distância. Então isso não é uma saída para o mar decente. Isso daqui não é um porto de água quente. Aqui a mesma coisa. Por quê? Esse território aqui entre a Polônia e a Lituânia, tá vendo esse pedacinho aqui? É um enclave russo. E antes os russos tinham os 3 países bálticos, que são esses 3. Então ele tinha acesso ao mar Báltico. Só que para sair do mar Báltico, para chegar num oceano grande de verdade, você passa aqui nesses estreitos. Quem controla esses estreitos? Dinamarca e Noruega. São 2 países membros da OTAN. Então era um jeito que o Ocidente tinha de conter o avanço soviético. Isso é pura geopolítica, porque é uma potência terrestre querendo acessar o mar. Se ela acessar o mar é um problema, porque ela vai ter força para dominar o mundo. Como que a gente impede? Vamos criar um círculo, um cerco fechando ela para ela não chegar no mar. Onde que ela tem acesso ao mar e o único porto de água quente dos russos? Crimeia, no Mar Negro. Só que mesmo assim o Mar Negro não é o lugar ideal. Por quê? Para você sair do Mar Negro e chegar no Mediterrâneo, que também é um mar fechado, você tem que atravessar a Turquia, que é um membro da OTAN. Depois que você chegou no Mediterrâneo, você vai ter que sair daqui e atravessar o Gibraltar para chegar num oceano gigante. Ou atravessar o Canal de Suez para chegar no Índico. Pô, eu até falei disso na minha aula de se a Rússia ia ou não invadir, e eu conto que parte do interesse dos russos no Afeganistão era isso. Eles estavam tentando descer para chegar no mar. No Oceano Índico direto. Isso, direto num grande oceano. Então, o Mar Negro é o último lugar que eles têm acesso de água quente. E aí, a Crimeia, esse território tá aqui... bem ali. É ali. Então, se você perder a Ucrânia, né? Hoje, por exemplo, a Rússia controla a Crimeia. Porque depois dessa crise com a Ucrânia, a Rússia foi lá e anexou a Crimeia. E virou e falou, Crimeia, você é minha. E tudo bem, ela tinha uma base naval aqui e ela pegou esse território. Só que esse território não tem conexão por terra com a Rússia. Se a Ucrânia realmente fizer um esforço, vai dificultar a vida dos russos. Então, ele não pode perder o único acesso ao mar quente que ele tem. E esse é o Mar Negro. Então, isso é uma oportunidade, isso é um jogo de expansão, meu. Você quer participar do comércio internacional? Você quer navegar os grandes oceanos? O meio de transporte mais barato é o marítimo. E os russos, apesar de ser esse monstro gigante, não acessam nenhum desses grandes oceanos. Então, aí está a segunda razão por que a Ucrânia é mega importante. 1. Rota de invasão. 2. Acesso aos mares do mundo. Que mais? Bom, aí então a discussão é se o Putin vai ou não, o que ele vai fazer, né? E claro que ele não quer perder a Ucrânia. E ele tem medo que a Ucrânia se junte à União Europeia ou esteja com a OTAN. Quais opções ele tem? Pode... Uma é invadir e falar assim, acabou, é meu. Isso, totalmente. Só que aí ele vai ter que invadir, dominar todo mundo e ocupar. E assim, meu... Isso é a maior ofensiva militar desde a Segunda Guerra Mundial. E é uma guerra gigante. Ocupar um país desse tamanho... Com 40 milhões de habitantes, que mais da metade não te quer ali. Isso. É basicamente assim, uma analogia bem boa. Imagina que você vai entrar em guerra com toda a polícia militar do estado de São Paulo. Isso. Mas você não vai, com verba federal. É isso. Tipo, São Paulo, sei lá, o Brasil querer dominar São Paulo de um outro jeito. Então, assim, eu acho isso inviável. Inviável. Não acho que isso é um objetivo tangível. Primeiro porque, assim, você vai ter que... Então não vai ter guerra, paguem suas dívidas, não vai ter guerra mundial. Não vai ter uma invasão militar de ocupação da Ucrânia inteira. Entendi. Tem outras opções. Quais? Tem uma região aqui de Donbass, no leste da Ucrânia, com 2 províncias que são movimentos separatistas. Eles querem se separar da Ucrânia. Nossa. E o Putin está financiando esses combatentes, esses guerrilheiros aqui. Ele pode ir lá e anexar, que nem ele fez com a Crimeia, ele anexaria parte desse território, um pedaço da Ucrânia. Ele ia roubar um pedaço da Ucrânia. Ok, essa é uma opção. Outra opção que essa aqui eu acho que se ele fizer é o que ele vai fazer. Ele vai criar uma ponte terrestre que vai ligar a Rússia à Crimeia. A Crimeia já é dele. Vai falar, não mexam ali. Se mexer ele vai ali... falar, não, eu preciso ter acesso por terra.
Então o que ele vai fazer? Tá vendo esse pedaço aqui do sul? Esse se chama Mar de Azov, esse marzinho fechado aqui em cima do Mar Negro. Ele vai vir aqui por terra e vai invadir, ocupar todo esse território e criar um corredor de terra que liga a Rússia à Crimeia e vai fazer terra dele. Por que ele não usa este acesso? Assim, porque isso daqui, você está numa posição mais privilegiada. Aqui você está mais longe do Estreito do Bósforo. E tá vendo como essa ilha da Crimeia é uma península. Ela se projeta para dentro. Quem tem o controle dessa península, controla o mar. Fecha tudo aqui. Você está num lugar estratégico. Você está no farol, lá em cima, avançado. Você está melhor posicionado dentro do Mar Negro. Sim. Então, a Crimeia ele não vai abrir mão. Não. Se ele entra aqui, pega esse acesso, mas outro pega aqui, ele tá dominado por esse. Isso, porque esse cara aqui vai fechar ele facilmente. Quando ele tentar sair, o cara já tá avançado, já tá na frente, já tá mais bem posicionado. Então, a outra opção é vir por terra e ocupar um pedaço do território do sul da Ucrânia e dominar e fazer uma faixa de terra russa aqui, para que ele possa, por terra, ter sempre acesso à Crimeia. A segunda fase desse negócio, a fase mais avançada, ele além dele fazer isso, ele vinha aqui e fazer isso até a Moldávia. Esse pequeno país aí também super importante para os russos. Porque, assim, lembra que eu falei da rota aqui, do norte da planície? Ela se divide aqui e ela desce por aqui. E chama o gargalo, né, o gap da Bessarábia. Bessarábia é essa região que hoje é o país da Moldávia. E os russos têm uma parte aqui, um enclave, um território que eles já dominaram. Que é um território separatista dentro da Moldávia com tropas russas aqui, desse lado. Então, se ele vier até o final, ele já conecta esse território com a Crimeia e com a Rússia. E aí ele faz a Ucrânia virar um país sem saída para o mar. E aí ele arrebenta a Ucrânia, porque a gente já falou disso várias vezes, que países que não têm saída para o mar são pobres. Geralmente são pobres. Tem exceções, claro. Mas... Então, essas são as 3 opções de invasão. Aí tem uma 4ª opção que é só fazer a Ucrânia virar um estado falido. Você começar a fazer boicotes comerciais. Você desestruturar, atacar, destruir infraestrutura, criar um monte de rebelião, movimento separatista. Que dá trabalho, você desintegrar o país inteiro. Aí o país vai ficar totalmente desgovernado, caótico. E um país caótico não serve para o Ocidente, não serve para a União Europeia, não serve para a OTAN. É um país mais fácil dele impedir que se torne aliado de alguém. Que é um pouco o que ele fez com a Geórgia. Ele invadiu a Geórgia em 2008. E aí tem 2 territórios aqui separatistas. Um chama Abkhazia e o outro Geórgia do Sul. Ossétia do Sul, desculpa. E tem tropas russas nos 2. E uma última pergunta. Como tá os Estados Unidos e China nisso? Essa é importante. Por quê? Obviamente a China tem um problema aqui com Taiwan, né? Que ela considera um território seu. Do mesmo jeito que o Putin considera que a Ucrânia é dele. E ignora que a Ucrânia fala outro idioma, tem uma outra história, uma outra identidade. Existe uma similaridade, sim, claro, mas existe, cara, uma história diferente. Eles querem ser outros povos. A China tem a mesma história, ou algo similar, né, com Taiwan. E recentemente tem falado que está disposta a usar força para transformar Taiwan numa província chinesa. E Taiwan não quer. E os Estados Unidos diz que tem uma política aqui de ambiguidade, dizendo assim, olha, eu não aceito que Taiwan se torne independente, mas eu não aceito que a China anexe Taiwan à força. Isso tem que ser feito amigavelmente porque Taiwan queira. E essa tensão entre China e Estados Unidos cresceu porque a China tem sido mais dura, mais agressiva, falando que vai usar a força se precisar. E Taiwan está com medo. E aí o que está acontecendo nesse momento? A China está olhando para aquilo ali, falando, essa história é igual à minha. Como é que o Ocidente vai reagir? E ontem e hoje a China tem feito pronunciamentos dizendo que apoia a Rússia e que considera legítimo os pedidos ou as demandas da Rússia e que isso é o Ocidente querendo interferir nos territórios deles. E assim, tem gente até cogitando que os dois possam fazer uma ação coordenada e, ao mesmo tempo que a Rússia... Um entra lá, outro entra cá e fala assim, você vai bater de frente com os dois, Estados Unidos? Não vai.
E aí seria um começo de uma nova ordem mundial, ou tipo seria um episódio tipo um 11 de setembro, assim. 11 de setembro marca o início do século XXI e muda o mundo, porque o inimigo não é mais a União Soviética, quem era o inimigo? Agora o inimigo é o terrorismo islâmico. Aqui seria um novo concerto, uma nova organização do mundo. Tipo, a Rússia e a China peitaram o mundo e falaram, fizemos do nosso jeito, e aí, o que vocês vão fazer? E claro, o problema é, o que a Europa vai fazer em relação a isso? Porque isso é no quintal da Europa. E os europeus, assim, estão divididos. A França, não, vamos com calma. A própria Alemanha tem a dependência do gás da Rússia, não sei o quê. Então não vai acontecer nada. E os Estados Unidos falou, eu não vou entrar na Ucrânia. Eu não vou mandar as tropas para a Ucrânia. Óbvio que a Polônia e os outros países ali do leste europeu estão falando, mas e para nós? E aí eles falaram, não, eu mando tropas para ir, para ficar estacionado aí. No leste europeu, na Polônia, eu coloco tropa americana aí. Para o Putin não avançar mais. Mas tem um monte de coisa acontecendo. A Finlândia, a Suécia estão desesperadas. A Suécia está mandando soldado para essa ilha aqui deles, que chama Gotland, que eles estão com medo que os russos possam querer invadir. E estão pensando em entrar para a OTAN. Enfim, essa história está mexendo com muita gente. É exagerado o Putin colocar 100 mil soldados na fronteira ao longo de quase um ano, porque isso começou em abril. Isso não faz um mês que essas tropas se juntaram aí. Ele tá mandando. E ele tá trazendo tropa daqui, do resto do outro lado da Rússia pra lá. Pra quê? Só pra fazer um show, uma pressão? Então, pra construir a ponte? Acho que vai ser difícil, assim. Ele tá querendo mandar um recado e testar também. Testar o Biden, testar os Estados Unidos, testar a Europa. Como é que eles vão reagir? Ele tá tendo uma resposta positiva da Europa. A Alemanha tranquila, a França também. E a China tá ficando atiçada. Tá achando legal. Vai, pode ir. Vai. E sei lá se ela vai querer fazer alguma coisa junto. Aí sim, o mundo é testado de um jeito diferente. Muito bom, muito bom. Acho que é isso. Espero que você tenha entendido um pouco mais disso e vamos acompanhar as próximas notícias. Exato. Conte com a gente para vir aqui esclarecer na próxima batelada de informações o que vai acontecer. Boa. E vamos acompanhar. Acompanha o Reni. Isso, segue meu canal, Professor Roque. Tem vários vídeos sobre essa e outras histórias, inclusive sugiro para vocês assistirem, que é Aliança Mais Perigosa do Mundo, que é um vídeo que eu explico a aliança da Rússia com a China. Vocês vão gostar. Valeu, gente.